Ô Will, ainda, né, olhando ali para toda essa, vamos dizer, essas recentes mudanças nessas expectativas de juros aí nos Estados Unidos, afetando até mesmo aí recomendações de alocação em diferentes classes de ativos. Queria entender, né, se você acha que afeta aí de fato, especialmente ações, REITs, ETFs, há um ajuste de repente ali mais específico também que a gente pode olhar, sendo considerado para tentar adaptar estratégias de investimentos nestas condições novas, vamos dizer assim, do mercado? Sem sombra de dúvidas, assim, essa escalada dos yields e essa reprecificação dos juros americanos, ela gera alguns perdedores, né? Os perdedores são exatamente aquelas classes de ativos, aqueles ativos que seriam beneficiados caso a gente houvesse um corte de juros, né? A saber, em especial, os fundos imobiliários aqui nos Estados Unidos, que sofreram bastante recentemente, e as small caps. Muito rapidamente o mercado já ajustou. Lembrar que em novembro e dezembro elas tinham tido 2 meses muito fortes, ali os REITs, na sua média, tinham subido algo em torno de 20%. E aí, ao longo de 2024, eles vêm sofrendo, vêm caindo, essencialmente por conta dessas altas de juros. As small caps também não é diferente. E hoje, especificamente, né, neste dia, a gente está vendo uma forte movimentação daquela economia mais tradicional. A gente está vendo performando bem o setor de petróleo, obviamente, por conta da alta do petróleo e dos ataques e o conflito no Oriente Médio. A gente está vendo algumas empresas do setor de healthcare, de saúde, e bancário e industrial, ou seja, aquela economia bem mais tradicional. E aí, quando você olha para as big techs, né, ou não necessariamente só as big techs, mas em geral o espectro inteiro de tecnologia sofrendo, e aí eu atribuiria um pouco a questão do resultado da Netflix, que acabou criando uma certa perspectiva para essas empresas. Bom, você acabou de falar, né, que a gente não tinha combinado e não tinha mesmo. Eu ia falar de Netflix, mas eu ia falar depois, mas já que você tocou no assunto, vamos para Netflix, inclusive, viu? Eu queria repercutir mais, né, já entendendo aqui um pouco mais sobre este resultado, até porque eu fiquei muito também na dúvida o seguinte, né, olhando ali, o resultado apresentou ali no relatório, o relatório veio forte, né, para o primeiro trimestre, a empresa aumentou lucro líquido quase 80% ali, ganho de margem, aumentou o número de assinantes, ticket médio, mas a ação está caindo, né, e aí eu fiquei nessa dúvida, eu falei, bom, esperando o Will aqui chegar para a gente entender. De fato, né, o que você acredita aí que possa estar acontecendo? O que afasta investidores de Netflix mesmo depois de um bom resultado apresentado? Pois é, Paula, tu como uma atleta que eu sei que você já foi, especialmente lá, lá na nossa juventude, né? Sabe aquele salto em barra que você vinha correndo e pulava com as costas, assim? Exatamente, a barra ficou alta. Eu acho que é essa a questão das big techs. A barra ficou alta e aí, mesmo o resultado do Netflix, o resultado foi muito bom, gente. O Netflix gerou 2,1 bilhões de dólares de caixa em um único trimestre, caixa operacional. Obviamente que ela tem atividade de financiamento, investimento, que aí ela usa um pouco desse caixa. Não é o fluxo de caixa livre, como a gente usa, às vezes, né, quando avalia uma ação, mas ainda assim, gerar 2,1 bilhões de dólares em um único trimestre de caixa é bastante coisa. Aquela impossibilidade de você compartilhar senhas, as assinaturas com anúncios, medidas de corte de custos e despesas fizeram, como tu bem comentou, a margem melhorar. Só que depois de 80% de alta da ação, negociando a um múltiplo bem elevado, mesmo um resultado bom acaba gerando um motivo para uma realização. Além do que, o Netflix comentou que o segundo trimestre promete ser um pouquinho mais fraco, é sazonal, é normal, é esperado. Então é muito mais um motivo para realizar, e eu acho que meio que deu a tônica, talvez, do que possa ser esse resultado das empresas de tecnologia. Resultados que devem ser bons, muito bons, lucros crescendo e tudo mais, mas ainda assim, talvez não tão bom o suficiente para fomentar novas altas nessas ações que já performaram muito bem. Então, eu diria que é essencialmente a história daquele salto com barra, a barra ficou alta. Inclusive, já que você falou em questão de tecnologia, bom, em primeiro lugar, né, eu vou concordar com você, só para não discordar aqui, que eu tinha salto em barra na minha infância. Nem estrelinha eu sei virar, viu, Will?
Mas vou confessar aqui, eu era daquelas crianças que tinha uma frustração que eu queria virar estrelinha na aula ali de ginástica olímpica. Eu nunca consegui, não, mas tudo bem. Seguindo aqui no nosso tema, queria falar ainda um pouco sobre essa questão de Big Techs que você trouxe aí na deixa. A ACML ali emitiu um relatório que não agradou também o mercado na quarta, trouxe um grande pessimismo ali para as techs. Agora até a CMC também emitiu um relatório alertando para demanda ali por chips, limitando as expectativas de crescimento, mesmo com a demanda da inteligência artificial, que é algo aí muito relevante, por sinal. É um alerta, então, você acha aí para as empresas, para as grandes empresas de tecnologia ou apenas para as empresas que são as grandes fabricantes? Não, assim, eu acho que você teve o resultado da ASML, né, que foi quem que fabrica os chips para a NVIDIA, para Taiwan, para Samsung, e foi essencialmente sazonal, tá? Ela comentou que ela continua relativamente otimista para o ano, tá? Mas que o primeiro trimestre foi fraco, o segundo trimestre talvez possa ter alguma ainda dificuldade. Ela manteve o guidance inalterado, apesar de um primeiro trimestre fraco, tá? E vamos lembrar que essas máquinas em especial são máquinas que custam bastante dinheiro, são 100, 300 milhões de dólares cada máquina dessa. Agora, você teve uma lei que foi passada no Congresso para fomentar a fabricação de chips aqui nos Estados Unidos, que a Intel, a Samsung já pegaram dinheiro, digamos assim, dessa lei de financiamento especial, digamos assim, exatamente para fabricar chips aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu vejo muito mais como uma questão sazonal e o cenário continua relativamente inalterado e positivo, né? Agora, a questão é o quão positivo tem que ser para sustentar novas altas de mercado, né? Esse que eu acho que é o ponto. O mercado já vinha precificando muito na frente, né? Então, eu acho que não alterou substancialmente. Vale lembrar que é um segmento, assim, chips é um setor, semicondutores, na verdade. Você faz investimento, ele é cíclico, né? Ele é sazonal, assim, você não fica investindo toda hora, todo o tempo. É a mesma coisa quando você compra um computador. Você compra um computador, você vai trocar daqui 2, 3 anos. E chips é relativamente assim também, né? Então, você faz alguns investimentos, a gente está num ciclo positivo ainda de investimentos para você desenvolver novas funcionalidades de inteligência artificial, você precisa fazer esses investimentos, mas também em algum momento esse ciclo se reduz, né? Mas ainda não, eu diria que ainda não é. 2024 ainda promete ser um ano forte. Falando um pouco ainda, questão de chip, lembrei de Taiwan, lembrei de China, dessa discussão toda entre Estados Unidos e China. Inclusive, teve uma notícia hoje que a Apple, né, ali vai ter que retirar o WhatsApp, o Threads também da loja de app lá na China, após uma ordem do governo chinês. As autoridades chinesas aí alegando preocupações com segurança nacional. O Telegram também acabou sendo removido por lá. De alguma forma, né, tentando entender um pouco da tua leitura, quais impactos que você acredita que a Apple pode vir a sentir, a ter ali, de fato, diante dessas restrições maiores por lá na China? Pois é, esse é um mercado consumidor importante, né? Não só para a Apple, para outras também, é algo que a gente já tem visto, esse recrudescimento entre China e Estados Unidos, bane o TikTok, o outro vai lá e bane outro. Na verdade, assim, quando eu estudei na Inglaterra, eu tive colegas que eram chineses e ninguém tinha WhatsApp já naquela época. Assim, e praticamente ninguém tinha iPhone, né? Os caras isso era 2015. Eu tive que baixar o WeChat, esse chinês, para conseguir me comunicar com eles. Então, eu acho que essa já é um pouco da realidade chinesa. Obviamente que esse banimento ele não é bom, mas eu acho que ele é muito mais uma notícia, muito mais simbólico, emblemático, do que, às vezes, o impacto em termos de resultado. Agora, obviamente, olhando para frente, prospectivamente, em termos de receita, é um negócio que não é bom. Agora, essas empresas, especialmente a Apple e outras empresas, já têm feito um movimento para cada vez mais buscar crescer na Índia, né, que é aquele mercado que muita gente vê como um mercado mais promissor olhando para frente, né? Então, a ideia é tentar se proteger e substituir esse crescimento que poderia vir de China, que talvez não venha, com Índia. Inclusive, a Apple também anunciou ali, né, Will, acho que é um ponto importante para a gente falar nessa semana, reformular a linha do MacBook ali, com chips voltados para inteligência artificial. Isso deve trazer aí, de fato, algo aí, um impulsionador aí para os próximos resultados, você acredita, da Apple?
Eu acho que, assim, o ponto é que a Apple, aparentemente, ela tinha ficado um pouco para trás, então ela está meio que correndo atrás do prejuízo em relação a esses desenvolvimentos de inteligência artificial, né, em trazer essas novidades, em mostrar que ela está se mexendo, em mostrar que ela não vai ficar para trás, tá? Então, assim, eu acho que é muito mais para dar uma resposta para o mercado que vinha também penalizando a empresa em parte por conta disso, né? Os resultados não têm sido lá, essas coisas, e aí ela está tentando dar uma resposta, sendo que ela não vai ficar de fora desse bonde da inteligência artificial. Eu acho que é importante, eu acho que é emblemático, agora tem que ver o que de fato ela vai conseguir entregar para não ficar para trás mesmo, né? O setor de tecnologia é isso, às vezes você tem que estar sempre com o pé no acelerador, senão você vai ficando para trás, né? Você vê que a Intel ela desacelerou, ou talvez, e aí há controvérsia, né? Tem gente que quem analisa a Intel falou que não é que ela desacelerou, mas ela acelerou para o lado errado, né, e foi ficando para trás. A Intel era muito maior que a Nvidia, né? Hoje em dia a Nvidia é muito maior. Então, assim, é parte da necessidade, né, do setor de você ficar com o pé embaixo. E também já li que já meio que antevendo que o resultado deve vir fraco, tá? Mas aí é meio que aquele zoom de mercado, o resultado vem fraco, mas eu estou aqui já mexendo com inteligência artificial, vou mexer aqui, vou mexer ali e tal. Então, tem um pouco disso também. Ô, Will, a gente falou aí, você acabou trazendo, a gente falou de Netflix, de resultado. Lembro que semana passada a gente também falou bastante sobre resultado dos bancos, né? Essa temporada aí de resultados nos Estados Unidos. Queria entender, né? Você teve algum outro que você viu aqui, a gente não comentou, mas de alguma forma, em geral, o que esperar desta temporada? Quais setores, empresas que você acha aí que podem acabar apresentando desempenhos bons, notáveis? O quanto, de fato, né, essa temporada ela acaba sendo importante aí para o mercado para entender aí o cenário como um todo? Não, com certeza. É sempre importante ver o que as empresas falam, olhando para frente, né? A gente teve o impacto aí da Netflix caindo em um dia 6%, então é por isso que eu sempre falo que resultados são importantes, eles mexem bastante com o papel. A gente teve também o resultado da United Health, que é, poxa, a maior empresa de saúde do mundo, talvez muita gente não conheça, mas no Brasil ela chegou a comprar 1.000 lá em 2010, 2011, não lembro. Mas enfim, o papel a ação estava $440, saltou para $500 assim, em questão de dias depois do resultado, é coisa pra caramba. Então, resultados são importantes, por isso que todo trimestre eu escrevo mais perspectivas e expectativas de resultados. E em linhas gerais, assim, você vê o primeiro trimestre de 2024, a economia americana ela foi forte e o mercado estima um crescimento aí de lucro da ordem de 4%. No primeiro trimestre no quarto de 23, né, em dezembro ali, o mercado estava bem pessimista e apontava 1% só de crescimento de lucro, as empresas entregaram 8%. Isso ajudou o S&P a continuar sua escalada, né? Dessa vez, espera-se 4%, vamos ver o que vem. Entre setores, as Big Techs, as Magnificent Seven, devem continuar reportando números bons, números fortes, um pouco menos do que o quarto trimestre, tem sazonalidade, tem algumas coisas, mas ainda assim um crescimento de lucro bem maior do que esses 4%, muito mais para 30%, 40% do que para 4%. Né? E do outro lado, você tem as empresas de petróleo, que quando você pega preço de commodity, elas acabaram sofrendo, os números devem mostrar números mais fracos, só que em compensação agora elas estão se aproveitando de um preço de petróleo mais alto, aí vale a pena ver o que elas vão dizer olhando à frente. Obviamente que ninguém sabe, isso é muito derivado de conflito e tudo mais, mas vamos ver até que ponto isso pode trazer revisão de guidance positivo para as empresas do setor de energia / petróleo. E que mais que eu lembro? O setor de utilities também, de utilidades públicas, né, que ano passado o preço do gás estava lá em cima, voltou a subir recentemente, mas ele tinha caído muito ao longo de 23. Então, espera-se que o setor de utilidades públicas, muito por conta desse preço de gás natural mais baixo, também apresente bons resultados. Então, estou falando ali de Dominion, Duke Energy e algumas dessas, NextEra Energy, enfim, estou falando de algumas empresas de energia elétrica ou de distribuição de gás, trazendo bons números. Will, quando você falou nessas margens aí melhores, né,
desse trimestre especificamente, margem melhores de lucro. Essa melhora, claro, ela deve depender muito também das estratégias ali adotadas por muitas empresas, até a gente viu bastante, né, ali um layoff grande, uma tentativa de corte de custos, mas mantendo a expansão das receitas, por várias companhias, mas pegando um pouco desse gancho, eu queria entender, né? As empresas, elas tendem a continuar conseguindo, de fato, ter essa margem, elas vão repassar, de repente, essa pressão ali de preços de custos também financeiros elevados, com o mercado de trabalho ainda aquecido, quanto isso pode impactar a inflação, que a gente continua vendo um CPI forte ainda aí na economia americana? Eu diria que, assim, aparentemente, uma forma de você ver isso é a diferença que você tem no PPI e no CPI. Né? O PPI é a inflação ao produtor e o CPI é a inflação ao consumidor. Você tem visto algumas leituras de um CPI, inflação ao consumidor, mais fortes do que a inflação ao produtor. Isso quer dizer que você tem uma inflação ao produtor e ele repassa, ainda assim, eventualmente até um pouco a mais para o consumidor e ganha margem. Então, existe sim a perspectiva da gente ter aí no mínimo, manutenção de margem frente ao quarto trimestre de 2023, o que é um cenário positivo. E, obviamente, daí quando você olha o S&P como um todo, né, às vezes ele coloca ali empresas de tecnologia que têm margens mais elevadas mesmo. Enfim, aí cada setor tem a sua realidade, mas, em geral, sim, até porque quando você pega o payroll, o trabalhador ele teve ganho de renda real, né? A renda do trabalhador aqui nos Estados Unidos, ela vem subindo um pouquinho acima da inflação. É pouquinho mesmo, é zero alguma coisa. Mas ainda assim, pelo menos, recompondo a inflação e mais um pouquinho, né? E isso ajuda a manter consumo. Também não é por acaso que a gente viu o último dado de vendas do varejo muito forte, inclusive ajudou a puxar os juros para cima aí, antes dessa confusão entre Israel e Irã. Ah, maravilha, Will. Quero agradecer, sempre muito bom. Obrigada pelo papo. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado a todos. Convido vocês a lerem também. Segunda-feira vai estar no ar falando sobre o ouro e o dólar. E quem quiser pode me seguir nas redes sociais, @Will Castro Alves. Abração aí, Paulo, e toda a equipe da BMC. Obrigada, Will.